Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e estamos aqui para divulgar mais um vídeo para o nosso crescimento espiritual. Graças a Deus, meus queridos, eu gostaria que vocês, todos que estão ao alcance desse vídeo, que nós possamos aprender, que nós possamos sentarmos juntos, nós possamos compartilhar a mensagem da graça, que nós possamos nos unirmos a cada vez mais. Para você que estuda a Bíblia junto comigo, nem eu sou mais inteligente do que você, eu não sou mais sabido, eu não sou dono da verdade, assim como você também não é. Nós compartilhamos o conhecimento da palavra de Deus e buscamos chegar ao entendimento. Nosso irmão Alberto Lírio nunca foi, não é e nunca será melhor do que ninguém. Porém, nós também não somos piores do que ninguém. Não é verdade, meu querido? Assim como você tem a sua opinião, você tem o seu ponto de vista com respeito à palavra, eu tenho o meu ponto de vista, você não é obrigado a concordar comigo, como eu também não sou obrigado a concordar com você. Claro que tem coisas na Bíblia que a gente chega ao mesmo entendimento, não é, meus queridos? Então, o nosso esforço, eu vou falar por mim, o nosso esforço, o meu esforço, não é de jeito nenhum querer colocar na cabeça das pessoas, né, o meu entendimento e as pessoas aceitar de todo jeito. Não. Nós estudamos a Bíblia para ver se a gente consegue chegar ao entendimento com relação à interpretação da palavra. Então veja bem, meus queridos, eu quero falar de um tema hoje muito interessante. Qual é o título que eu preparei? João 14, Apocalipse 21 é logo ali. Eu vou repetir. João 14, Apocalipse 21 é logo ali. Então veja bem, meus queridos, eu quero começar falando uma coisa interessante. Seria fácil as pessoas entenderem a Bíblia se todos os líderes do sistema que estão em evidência, principalmente no Brasil, tivessem um pouco de respeito com o vernáculo da nossa língua portuguesa. Isso aqui eu estou falando para todos, né? Assim como eu também me incluo nesse grupo. Eu, Alberto Lírio, como eu faço parte, não é, desse universo de ensinadores da graça, então eu tenho obrigação, o dever de respeitar o vernáculo da minha língua para aí então começar a querer colocar o meu ponto de vista, o meu pensamento no YouTube, para que as pessoas possam chegar ao entendimento assim como eu aplico. Claro que ninguém é obrigado, mas uma coisa é certa: os pregadores, vamos incluir todos juntos, vamos botar tudo na mesma balança. Tanto os ensinadores da graça como os ensinadores do sistema, tanto aqueles que defendem a doutrina futurista, como aqueles que defendem a doutrina preterista, nós somos obrigados, presta bem atenção na palavra que eu estou usando, nós somos obrigados a respeitar o vernáculo da nossa língua portuguesa. Por que eu estou falando obrigados? Porque nós que ensinamos, nós não temos a responsabilidade? Então, se nós temos responsabilidade, nós temos que partir do pressuposto de que o vernáculo da nossa língua portuguesa tem que ser levado em consideração quando a gente estuda a Bíblia. Então, como é possível, meus queridos, futurizar, por exemplo, como é possível futurizar as profecias bíblicas se todas elas se encontram no tempo verbal do passado? Aqui eu já estou colocando muitas pessoas para pensar. Nenhuma profecia bíblica, o tempo verbal delas
está no futuro. Todas elas estão no passado. O último livro a ser escrito, o Apocalipse, todas elas estão no passado. Quer ver? Quando você abre o livro de Apocalipse, as cartas que Jesus pediu para João escrever eram endereçadas para quem? Para as 7 igrejas da Ásia. E onde estão as 7 igrejas da Ásia, se Apocalipse ainda vai cumprir? Como dizem os futuristas. Elas vão ter que ser reerguidas? Elas têm que ser reconstruídas, meu querido? No meu entendimento, sem futurizar, como eu acredito que o Apocalipse é um livro que foi escrito justamente para aquela época, quando você estuda João capítulo 21, quando Jesus está falando que João iria ficar para testemunhar o juízo, João 21. Aí quando você abre o livro de Apocalipse, João, ele corrobora dizendo que ele foi preservado porque ele era a testemunha do Senhor Jesus Cristo. Será que é tão difícil enxergar isso? Não é não. Então, como é possível futurizar as profecias bíblicas se todas elas se encontram no tempo verbal do passado? Você não é obrigado a concordar comigo, mas convenhamos que o vernáculo da nossa língua portuguesa ele tem que ser levado em consideração. Porque o que existe de pregadores no Brasil e no mundo, que quando leem um versículo, que geralmente eles lêem um versículo e pregam 40 minutos, sem mostrar o contexto para os seus ouvintes. Às vezes eu leio um versículo e eu quero me achar o bambambam, o grande pregador. Eu leio um versículo, assim fazem os pregadores hoje, alguns no Brasil. Eles leem um versículo, não mostram o texto e contexto e querem pregar 1 hora em cima daquele versículo. Aí os seus ouvintes, os desavisados, eles ficam achando que realmente aquilo que o pregador está falando está inserido naquele versículo, mas não está. Ele fez uma roda, ele criou um ambiente para que as pessoas fiquem presas nas suas palavras. Ele começou no norte, daqui a pouco vai para o sul, daqui a pouco está no leste, oeste, e as pessoas vão seguindo ele. O que faz? Por que o pregador faz isso? Porque ele não respeita as colocações verbais, ele não respeita o tempo verbal, ele não respeita o remetente, ele não respeita o destinatário daquele texto que ele está lendo, ele não respeita nada disso. Esse é o problema. Meu querido, a gramática da língua portuguesa, ela é linda. A gramática, ela é linda. Daqui uns dias eu vou fazer um vídeo, quem sabe o próximo vídeo, sobre esse assunto. Eu não sou professor da língua portuguesa, mas talvez se tivesse sido formado na língua portuguesa seria bom. Assim como eu falho. Você vê que eu tenho a língua meio presa, né? Não sei se é por causa da minha origem, né? Nasci na reserva, sou descendente direto de índio, né? Aqui no meu estado, Espírito Santo. Quem quiser pesquisar, pesquise sobre a reserva, né? Dos Tupi-Guaranis, não é? Lá na reserva de Santa Cruz, né? Aqui no norte do nosso estado. Eu nasci na reserva, porque a minha mãe era índia, né? Índia, minha avó. E não sei, eu não falo português correto, mas eu tento. Então, como é possível futurizar as profecias bíblicas se todas as profecias bíblicas, todas elas que se encontram na Bíblia,
elas se encontram no tempo verbal do passado. Quem autorizou os pregadores a futurizar os textos em que leem? Você já parou para se perguntar por que a Bíblia parou de ser escrita antes do ano 70, entre 68 e 70? 70. João foi o último. E de lá para cá, o que nós temos escrito? Além da Bíblia? Nada. Então, você já parou para pensar por que a palavra de Deus diz que tudo se resume em Cristo? A lei, tudo se resume em Cristo? Então, vamos começar aqui. Por quê? Dentre todos os juízos que Deus trouxe na terra, desde o Gênesis até Apocalipse, ele não tirou ninguém em carne aqui dessa terra para ir morar no céu. Por que dessa feita seria diferente? Talvez você vai me perguntar, tirou sim, Malberto. Tirou Enoque e tirou Elias. Será? Nunca te ensinaram isso, né? Mas dê uma estudada bem calmo, respeitando todo o texto e o contexto. E você vai ver ali, no capítulo 11, que aquilo ali é a galeria da fé, capítulo 11 de Hebreus, e você vai ver ali que o nome de Enoque é mencionado. Qual é o problema das pessoas? É eles pegarem a palavra transladar e pegar o pé da letra e falar que aquilo ali foi um arrebatamento, que Deus tirou Enoque da terra e levou para o céu. Será? Será que translado ali significa tirar da terra e botar no céu? Será que Hebreus capítulo 11, versículo 5 fala assim: pela fé, Enoque foi transladado por Deus para não ver a morte, porque ele alcançou o testemunho de que era justo e Deus transladou ele para ele não ver a morte. Vem cá, transladar é tirar da terra e botar no céu? Transladar não é tirar de um lugar e botar no outro? Se você está sendo perseguido na sua cidade, no seu bairro, e você quiser mudar do seu bairro, mudar da sua cidade e ir para outra cidade, o nome dessa mudança, o nome que recebe é transladação. Você mudou. Você foi transladado. Quando uma pessoa mora numa cidade, mas ele morre em outra cidade, como que a empresa funerária dá o nome do transporte que vai acontecer? O cara vai sair, a funerária vai tirar ele da cidade que ele morreu e trazer para a sua cidade de origem. Como que dá o nome desse transporte? Transladação. Transladar é você tirar de um lugar e colocar no outro. O problema é que o mundo religioso, o mundo cristão, entende a transladação de Enoque como se Deus tirou ele daqui, da terra, e levou ele para o céu. Mas a Bíblia fala no capítulo 11 de Hebreus, principalmente o versículo 5, que menciona todos os heróis da fé. Aí o livro fala assim: todos estes, olha, todos estes se referindo aos heróis da fé, morreram sem alcançar a salvação. E Enoque está incluído nesse todos estes. O problema é que o vernáculo da língua portuguesa não é levado em consideração. Elias, muita gente fala, mas Elias, ele foi para o céu. Deus levou ele numa carruagem de fogo. Epa, será? Será? Então, por que Elias, depois que ele foi transladado, eu não sei onde está, que eu não anotei, mas você pode pesquisar. A carta que Elias escreveu a um certo rei
mesmo depois do advento do arrebatamento de Elias. Elias escreveu uma carta para um rei, mesmo depois daquele fato acontecido, que Deus levou ele numa carruagem de fogo. Então, meu querido, são muitas... E outra coisa, a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu além daquele que desceu. Então, são perguntas. Eu não estou dizendo aqui que você é obrigado a acreditar, mas eu gostaria que você analisasse essa carta. Tem pregadores no YouTube que eles falam sobre isso, mas é como eu não anotei aonde que está escrito, mas está escrito que Elias, ele escreveu uma carta. Fala até quanto tempo da sua suposta ida ao céu, né? Ele escreveu uma carta a um certo rei. Mas Elias não escreveu a carta para o rei lá do céu. Elias também, ele foi mudado de uma posição para outra. Tanto que, é tão verdade, que os alunos de Eliseu, que Eliseu tinha uma escola de profeta, né? E ele tinha ali os seus alunos. Os alunos, quando Eliseu relatou o que tinha acontecido com Elias, os alunos falaram assim, não, deixa nós procurar ele em outro lugar, porque talvez Deus tirou ele daqui e transportou para um outro lugar. Então são coisas que a gente tem que parar para analisar. Então, meus queridos, eu vou repetir. Porque dentre todos os juízos que Deus trouxe na terra, desde os Gênesis até Apocalipse, ele não tirou ninguém em carne da terra para ir morar no céu. Então, desta feita, por que seria diferente? Por que eu estou falando isso aqui? Porque a igreja evangélica, os evangélicos, eles pregam que Jesus vai arrebatar a igreja fisicamente, tirar o povo da terra fisicamente, o seu povo, o povo de Deus, da terra e levar para morar no céu. Mas a Bíblia diz isso em algum lugar? Não. Então por que o povo falam isso? Porque as pessoas, os pregadores, ensinadores, muito deles não pregam a palavra ou ensina da forma que deveria ensinar. Existe algum lugar na Bíblia falando que Deus vai arrebatar fisicamente o seu povo? O que existe é vários quadros no YouTube, não é? Nas redes sociais, no mundo inteiro, aonde se pintaram um Cristo, que é proibido na Bíblia, né? Você fazer uma pintura ali, a pintura, eu esqueci o nome que fala agora, retratando o Criador ou retratando o próprio Cristo, Filho de Deus, nessa pintura, e aquele monte de gente subindo. O que existe é aquilo ali. Do mesmo jeito que a Igreja Católica mandou pintar o quadro do suposto diabo, com rabo, né, lança, com chifre, com dente, então as pessoas passaram a acreditar que aquilo ali é verdade. Mas poucos estão preocupados no pleno século XXI, de estudar verdadeiramente qual o significado da palavra diabo, qual o significado da palavra Satanás. Então as pessoas não querem saber disso. O que as pessoas querem, muitas vezes, é repetir o que os seus líderes falam. Então, alguém pode argumentar e dizer, não, mas João 14 fala do arrebatamento. Será que fala, meus queridos? Por isso o título desse vídeo eu vou colocar João 14, Apocalipse 21 é logo ali. Alguém pode perguntar, não, mas o arrebatamento é bíblico. O arrebatamento, a Bíblia fala do arrebatamento. Aí você pergunta assim, aonde está, meu querido? Ele vai citar, né, Coríntios, não é? Capítulo 15, sobre a transformação do corpo físico para o corpo espiritual, né? Alguém vai citar João 14, e é em João 14 que eu vou me ater, eu vou me preocupar justamente nesse ensino. Vamos observar. Alguém pode argumentar e dizer, mas João 14 fala do arrebatamento. Será que fala? Vamos observar então? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 17, diz que essa casa, esse edifício,
Aquele lá de João 14, o que está escrito lá? Não se turbe o vosso coração. Vosso. Vosso. Que verbo é esse? Vosso. Não se turbe o vosso. É um verbo possessivo? É. Mas está se referindo aqui a um verbo possessivo? Aos judeus que estavam ali. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes é transitivo, credes, quer dizer, ele está falando com todo mundo ali. Em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, há. Você sabe o que é o verbo há, né? O verbo há é o verbo existir. Na casa do meu pai existe. Na casa do meu pai há muitas moradas. Preste atenção. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se, condicional, eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para mim mesmo, para que onde, presta atenção, eu estiver, estejais vós também, para que onde eu estiver. Meu querido, onde eu estiver, no português, dentro do vernáculo, é um verbo chamado de indefinido. Esse verbo ele é indefinido. Ele não é um verbo definido. Porque para que onde, ele não falou, para quando eu estiver no céu, eu quero que você esteja lá comigo. Para quando eu estiver na terra, eu quero que você esteja comigo. Quando eu estiver na França, você esteja comigo. Quando eu estiver nos Estados Unidos, não, Jesus falou, para que onde, o verbo é indefinido, meu querido. É isso que os pregadores deveriam levar em conta. Para que onde eu estiver, estejai vós também. E nós já vamos aprender sobre isso. Olha o que diz 1 Coríntios 3, 10 ao 17. Essa passagem diz que essa casa, edifício, somos nós. E é espiritual. Ele não é físico. Então, essa casa, qual casa que Jesus se referiu? Na casa. O problema é que muitos crentes falam assim, não, a casa de Deus é o céu. A casa de Deus é a eternidade. Tá, mas aqui em 1 Coríntios 3, 10 a 17, não diz que essa casa, esse edifício de Deus somos nós? Quando Jesus disse, na casa do meu pai, existe o verbo há. Então, a casa que ele está se referindo é a nós mesmo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Nós vamos estudar isso e nós vamos descobrir na Bíblia, preste atenção na fonte que eu estou usando. Não é essa fonte aqui, não. A fonte que eu estou usando é a palavra de Deus. Então, alguns acreditam que esta casa é o céu. Será? Será que é? Eu já estou citando 1 Coríntios aqui e mostrando a você. O que é a casa de Deus, então, que Jesus disse? 1 Coríntios 6, 14 ao 20 diz que os nossos corpos ou o nosso corpo, corpos se refere muitas vezes à pessoa que morreu, né? Ou faleceu. Os nossos corpos ou o nosso corpo são membros de Cristo. Qual corpo? 1 Coríntios 6, 14 ao 20. Diz que os nossos corpos são membros de Cristo. Qual corpo? É o corpo físico ou é o espiritual? É o espiritual, meu querido. É o espiritual. Corpo aqui está se tratando do corpo espiritual. Além disso, esse contexto aqui, no versículo 19 e 20, está dizendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Você sabe o que é um santuário?
No Brasil existe vários, né? Santuários. Aqui no meu estado tem um santuário, tem vários santuários, mas tem aqui no norte, né? O santuário ali em Ibiraçu, é um santuário ao hindu. Não, nem sei, nem vou correr o risco de. Eu sei que é para uma divindade lá. Aqui em Vila Velha, não é? Na minha capital aqui, próximo à capital Vitória, tem o santuário também. Ali é o Nossa Senhora da Penha, né? Convento da Penha, né? Lembrei. Aqui no norte do nosso estado é o santuário do budismo. Isso. Ali tem uma estátua muito grande, né? Ali em Ibiraçu. Então, santuário é um lugar. Agora, esse santuário, ele pode ser um santuário físico, mas o santuário pode ser espiritual. E quando a Bíblia se refere aqui, está falando do santuário espiritual. Então, o que é um santuário? Santuário que Jesus se refere, ele é espiritual. Vamos ver isso então? Você sabia, meus queridos, que os religiosos, prestam muita atenção no que eu vou te falar agora, te dizer ou te falar. Você sabia que os religiosos, eles só se sentem templo espiritual de Deus quando eles estão dentro de um santuário físico? Que, Alberto? Repete. Você sabia que os religiosos, eles só se sentem templo espiritual de Deus quando eles estão dentro de um santuário físico? Verdade ou mentira? Fala aí para mim. Isso é verdade ou é mentira? Você vê isso no sistema religioso ou não? Claro que sim. Agora, por que eles agem dessa forma? Por quê? Porque eles nos chamam de desigrejados. Em outras palavras, para eles, santuário de Deus é só aqueles que frequentam um santuário de pedra. Agora você vê que balbúrdia. Os religiosos, como eles nos chamam de destemplados ou desigrejados, para eles, santuário de Deus é só aqueles que frequentam um santuário de pedra. Não está totalmente contrário ao inverso daquilo que Jesus ensinou à mulher samaritana em João 4? Agora eu te pergunto, quem que está errado? São eles que valorizam o santuário de pedra ou somos nós que valoriza o santuário espiritual? Pare para pensar um pouco. Para eles, o santuário físico é mais importante do que o santuário espiritual. Por quê? Porque para eles, o santuário espiritual, que é o nosso corpo, ele só é de verdade, ele só vale alguma coisa se nós frequentarmos um santuário físico de 4 paredes. Olha que balbúrdia, meu querido. Então vamos derrubar então esse paradigma usando a fonte verdadeira, a Bíblia Sagrada. Vamos usar a Bíblia aqui. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele, é importante a gente observar a palavra aquele, né? Que aquele está usando um pronome aqui, não é? Aquele que se une ao Senhor, ele se faz um espírito com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos dar um checkmate aqui. Aquele que se une ao Senhor, quebrando o paradigma dos religiosos que acham que a gente só está em Cristo se a gente estiver frequentando um santuário físico. Vamos quebrar esse paradigma. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor,
ele se faz um espírito com ele. Checkmate? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui está dizendo que é o que se une a uma religião? Aqui está dizendo que é aquele que se une a uma denominação? É aquele que se une a uma convenção? É aquele que se une a uma religião? A um ministério dos homens? Não. Querido, eu estou suando um pouquinho, tá? Aqui eu esqueci de colocar o ventilador. Mas já vim preparado com a toalhinha aqui. Então, você presta atenção que é aquele que se une ao Senhor. Mas para se unir ao Senhor, meu querido, existe algum lugar na Bíblia que diz que nós temos que passar pelo crivo dos homens? Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai, ele está dizendo, no corpo de vocês, esse corpo espiritual, existe muitas moradas. Por que que há muitas moradas? Porque cada um de nós em Cristo, nós somos um santuário. Quantos santuários, quantas moradas Deus tem no mundo inteiro? São 8 bilhões de pessoas, não é? No mundo inteiro. Eu não vou aqui classificar e nem dizer a porcentagem que nós podemos considerar que são filhos de Deus. Eu não tenho esse poder. Mas na casa do meu Pai há o verbo existir. E nós somos a morada. O que se une ao Senhor, ele se faz um espírito com ele. O que se une ao Senhor, ele se torna a casa do meu Pai. Ele se torna a casa de Deus. Começou a entender, meu querido? Começou a entender? Então, vamos deixar like. Deixa o seu like aí. Deixa o seu like. Para que essa mensagem, esse estudo possa chegar para outras pessoas. Outra coisa, eu estou sentindo muita falta nos comentários. São poucos comentários. Muita visualização, passa de 90, passa de 80, passa de 100, mas às vezes os likes ficam pouquinho, não é? E também os comentários ficam bem pouquinho. Então, agora observe aqui, em Hebreus capítulo 12, o verso 22 ao 23. Olha o que diz. Mas tendes chegado ao monte Sião, presta atenção, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Quem são esses muitos milhares de anjos? Anjos, às vezes, é traduzido como malak, quer dizer mensageiro. Muitas vezes o ser humano, o homem, lá no passado, ou na Bíblia, ele é usado a palavra anjo, porque anjo quer dizer mensageiro, malak, não é? Então, aos muitos milhares de anjos e a universal Assembleia dos Santos, a Igreja dos Primogênitos, inscrito nos céus, tende chegados a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Você está observando isso aqui, meu querido? Você prestou atenção nisso aqui? Como que é lindo? Desde o livro de Hebreus, a palavra já está dizendo que nós já chegamos, a nossa posição já é essa aqui, ó. Tendes, esse verbo aqui, né, transitivo, tendes, quer dizer, todos aqueles que se faz um espírito com Cristo, aquele que se une ao Senhor se faz um espírito com ele. Então todas essas pessoas já chegou nessa posição, ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial quem é? É a igreja, o corpo de Cristo, do jeito que fala Colossenses 1, 18, Colossenses 1, 18, Colossenses 1, 24. Então, essa Jerusalém celestial, ela é a igreja. A Jerusalém física era a capital de Israel, não reconhecido pela ONU, porque a ONU não reconhece Jerusalém, a capital de Israel, reconhece Tel Aviv. Jerusalém, segundo a história, não é? É a capital indivisível de Israel, mas reconhecido não pela ONU,
pela ona eterna vive. Então, essa Jerusalém física é a Jerusalém lá, aquela física. Mas a Jerusalém celestial, espiritual, Apocalipse 21, ela é a igreja, a esposa do Cordeiro, meu querido. Então, observe aqui, tendes chegados a Deus. Esse verbo transitivo é muito importante. Esse tendes não é tende no singular, é tendes. Tendes. O verbo é transitivo. Quer dizer, todos aqueles que se unem ao Senhor se faz um espírito com ele. São esses do verbo transitivo que já chegaram a essa posição. Não vai chegar, meu querido. O verbo aqui, ó, ele é presente na era da escrita. Então, para nós, esse aqui já é passado. Isso já aconteceu, porque nós estamos há 2000 anos depois da escrita. Então, isso aqui tem chegado. Isso foi escrito entre o ano 67 e 68. Então, o livro de Hebreus. Então, nós podemos observar que isso aqui já cumpriu todas as profecias bíblicas. Então, fala aqui. Tende chegado ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Meu querido, nós somos espíritos aperfeiçoados em Deus. A casa de Deus é eu e é você. A casa de Deus que Jesus falou em João 14 é eu e você. Agora vamos ver, na conclusão, vamos ver o que diz aqui. Você acredita nisso aqui ou não? Os evangélicos, eles não acreditam. Meu querido, o termo evangélicos, ele surgiu há 300 anos. Mas quando o termo evangélico surgiu, ele tinha o propósito, era muito bom. Hoje, se você falar em certos lugares que você é evangélico, dá até vergonha. Dependendo do lugar, dependendo do ambiente, as pessoas fazem pouco caso. Então, o termo evangélico surgiu há 300 anos atrás. Então, hoje, muita gente faz pouco caso desse nome evangélico. Tem lugar que faz até vergonha você dizer que é evangélico, você dizer que é pastor, você dizer que é pregador. Nós, hoje, nós somos cristãos. Que cristão é seguidor de Cristo, porque Cristo, que é Cristo mesmo, que é seguidor. Então, a raiz etimológica da palavra, do verbo ão, ou prefixo ão, é o quê? Seguidor. Então, seguidor de Cristo. Esse é a raiz da etimologia cristão, seguidor de Cristo. Então, no mesmo contexto, meus queridos, de João 14, versículo 23, preste atenção, e eu já vou terminar o vídeo. Essa é o checkmate, porque as pessoas só citam os primeiros versículos de João 14. Olha o que fala o versículo 23 e você vai entender de uma vez por todas do que o texto se trata. Presta atenção, João 14, versículo 23. Se alguém me amar, Jesus está falando isso, guardará a minha palavra, meu Pai o amará. Agora, preste muita atenção nisso aqui, meus queridos. A segunda parte do versículo 23. Jesus fala, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele. E nele, a preposição viremos é um verbo transitivo no plural. Viremos. Ele está falando dele e do Pai. Viremos para ele, pronome aquele que se fez um espírito com Cristo. E nele, a preposição. Nele quem? Nele faremos morada. Nele quem? Naquele que amar a ele e guardar a sua palavra. Agora vamos comparar isso aqui com Apocalipse 21, 3 e 4. Aí você vai entender que lá em Apocalipse 21, 3 e 4, fala que o tabernáculo de Deus desceu e habitará com os homens, Deus estará com os homens e para sempre vai viver com eles. Mas Deus está com o homem aonde? Aqui dentro, meu querido. Nós somos morada, nós somos o templo do Espírito Santo. Você vê aqui que não fala que
nós é que vamos para lá? Fala que é o contrário. Olha, o que Jesus diz? E viremos para ele, e nele quem? Nós faremos morada. É preciso desenhar? Então, meus queridos, agora me diga se Apocalipse cumpriu ou ainda vai cumprir. Se todos os verbos estão no passado. Porque às vezes você observa o faremos, mas você não leva em conta o juízo que aconteceu no ano 70 e não leva em conta que nós estamos a 2021 depois da escrita. Quando Jesus fala do juízo, ele está falando justamente da manifestação do Filho do Homem em glória para cumprir a promessa de que ele falou, que ele ia vir, a sua manifestação era para estar sempre conosco, assim como eu e você somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, repetindo, João 14, Apocalipse 21 é logo ali. Graça e paz e até o próximo vídeo. Meu querido, deixa o seu like, tá? Não esqueça. E bastante comentário, tá bom? Além de você se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho de notificação. Faça isso, tá bom, meu querido? Deixa bastante like para que o YouTube possa divulgar esse ensino para outras pessoas. Graça e paz. Amém.